Olha, teve uma outra coisa que aconteceu, também prejudicou um pouquinho, que foi isso aqui, ó. Pois é, né, Foi Kalinquinha? o nosso garoto azarado também, porque tá fazendo uma boa prova, né? Uma boa Tava fazendo uma corrida. boa corrida, né? O Ocon estava muito bem, teve um problema de câmbio, mas esse incidente, esse problema, melhor dizendo, do carro do Ocon, que também causou mais um safety car, aí que a corrida começou a ficar boa, né, Kalinquinha? Porque daí vamos ter que falar de novo de estratégia. E o que isso ocasionou? Uma estratégia da Mercedes. Vamos lá, nesse momento, como vocês podem ver, o Carlos Sainz estava aí a 7 décimos à frente do Russell, Lando Norris ali também grudado e Hamilton a mesma coisa. Só que o Russell já estava atrás do Sainz há um certo tempo. E nessa fase da corrida, o Russell fez a seguinte pergunta para a Mercedes: olha, o que eu tenho que fazer para ganhar a corrida? Ou Não seja, bater. não bater ajudaria. Ou Coitado. seja, o Russell já estava assim, pessoal, segundo, terceiro, quarto, para mim não faz muita diferença. Eu quero ganhar. E eu acho que a mentalidade do Russell nesse sentido foi a correta. Quando você está tão perto de uma vitória, principalmente quando você não está nem lutando pelo campeonato, né? O Russell não está lutando pelo título nem nada, ele falou assim, eu quero é ganhar. O que eu tenho que fazer para ganhar? E a Mercedes fez a coisa certa, fez a coisa errada de parar os dois pilotos da Mercedes nesse safety car, como a gente pode ver na imagem, né, na volta 45, ainda com safety car virtual, chamaram o Russell e o Hamilton está ali atrás também, na fila, para fazer a troca de pneus. Pessoal, isso foi certo, isso foi errado, qual que é a minha opinião? Na minha opinião, mesmo sabendo do que aconteceu depois, a Mercedes fez a coisa certa. Por quê? No mano a mano, numa situação parecida de pneus, ficou claro que estava muito difícil de ultrapassar o Carlos Sainz. O Russell já estava atrás dele algumas voltas e nem tentou ultrapassar porque não teve condições. Estava próximo, mas não mais rápido o suficiente para tentar a ultrapassagem. Quando ele foi lá e colocou um jogo de pneus médios, faltando ali um pouco menos de 20 voltas para a corrida, se ele chegasse no Sainz, ele teria uma grande chance de ultrapassar e ganhar a prova. Só que daí veio a estratégia de ninja de Carlos Sainz, que ninguém estava imaginando que ele fosse fazer aquilo que ele fez, né, Kalinquinha? Foi espetacular o que o Sainz fez durante a corrida. E aí eu me perguntei durante a prova toda, isso foi Niki que bateu na cabeça dele? Isso foi pensado antes com os estrategistas da Ferrari? Porque ele foi sentindo a prova e acelerava ou desacelerava também com uma naturalidade. Parecia que ele não estava sentindo tanta pressão, ele estava muito seguro do que ele estava fazendo. Minha interpretação, isso não foi combinado antes da prova, até porque você nunca vai imaginar uma situação dessa acontecendo na corrida. Segundo, a gente tem aqui uma imagem do Carlos Sainz, né, que você traduziu muito bem, não sei se você vai conseguir achar. Vou buscar aqui. A gente está vendo aí o Sainz e o Hamilton ultrapassando. E essa imagem aqui, né, na tela para vocês. Isso é na volta 58,62, que o engenheiro do Sainz falou o seguinte, olha, o Lando Norris está a 8 décimos de você e com isso está podendo abrir a asa móvel, que é o DRS. Você acha que o pessoal estava nervoso aí assistindo? Muito! Porque assim, o que o engenheiro quis dizer nesse momento é o seguinte, tenta abrir mais de um segundo, porque daí o Lando Norris não vai abrir o DRS e a chance do Lando Norris ultrapassar diminui. Niki Carlos Sainz manda o seguinte recado de volta. Eu sei, estou fazendo isso de propósito. Maravilhoso. Então, pessoal, vamos lá. Carlos Sainz, até esse final de semana, tinha apenas uma única vitória na carreira dele na Fórmula 1. Carlos Sainz está na Fórmula 1 desde 2015, ou seja, quase uma década na Fórmula 1, tinha apenas uma vitória. Essa era ali, poderia vir a ser a segunda vitória. Você manter um carro a menos de um segundo de você é um risco muito grande, mesmo numa pista de rua. Então, assim, se o Lando Norris ou o Carlos Sainz comete um pequeno erro na entrada de uma reta e o Lando Norris abre a asa móvel, ele pode superar o Carlos Sainz. Mas para quem não acompanha a corrida, por que o Sainz fez isso? Porque com a abertura da asa móvel da McLaren e do Lando Norris, aí sim o que dificultaria para o Russell ultrapassar o Lando Norris. Então o Carlos Sainz estava olhando dois carros para trás e pensando o seguinte, para eu me proteger do Russell, é melhor eu manter o Norris próximo de mim, abrindo a asa móvel em todas as retas para dificultar a ultrapassagem do Russell em relação ao Norris e com isso a minha chance de vencer é maior. Gênio, frio, calculista, inédito. Eu nunca vi uma estratégia dessa na Fórmula 1, principalmente pela primeira colocação. Se a gente pensar, né, É que ser comentarista nessa hora é fácil, né? Você vai, se ele diminuir um pouco, aí abre o DRS, mas lá na hora é outra coisa, né? E além disso, né, Kalinka, a gente até teve aqui o Grande Prêmio da Áustria, tem pilotos que têm dificuldade
de saber que tem que passar atrás da linha do DRS, né, para abrir asa móvel. A gente lembra da corrida da Áustria, o Sérgio Pérez passou 3, 4 vezes na frente do próprio Sainz naquela ocasião, aí o Sainz abria asa móvel, o Pérez não, mas realmente eu nunca tinha visto uma estratégia dessa na Fórmula 1. Realmente ele pensou ali na hora, aparentemente, não pensou isso, não foi ajudado por ninguém. Posso te cortar um pouquinho rapidinho, Desculpa. porque tem tudo a ver com o que você está falando. Desculpa. E é a participação de vocês através do nosso YouTube. O Marcos colocou aqui, e é uma pergunta que é interessante, que tem tudo a ver com isso que você está falando. O Sainz é mais cerebral do que o Leclerc? Como é que você analisa? Você que é o puxa-saco do Leclerc, que eu sei. Sou fã do Leclerc? Você é. Não, eu gosto do Leclerc. Olha, o Sainz é mais cerebral sim. Assim, se a gente for pensar, não é a primeira vez que o Carlos Sainz faz uma coisa meio fora da curva nesse sentido de raciocinar durante a corrida. Para quem não lembra, por exemplo, ano passado no Grande Prêmio de Mônaco, né, foi uma corrida que começou com a pista molhada e muitos pilotos passaram do pneu de chuva extrema para o pneu intermediário e 1 ou 2 voltas depois para o pneu slick. Ano passado, o Sainz, nessa mesma corrida, foi o único piloto que falou a seguinte coisa: olha, vamos logo do pneu de chuva extrema para o pneu slick. Então o Sainz realmente, primeiro, muito inteligente e tem ali a frieza de num momento ali de adrenalina, de pressão, de competição, tá ali pensando em coisas que aparentemente nem a própria equipe conseguiu pensar. Então realmente nesse sentido o Sainz é mais eficiente do que o Leclerc, com certeza, mas ele me surpreendeu, pessoal, porque realmente tem uma ideia, não só a ideia que ele teve, a execução, você arriscar uma vitória, ele poderia ter sido superado com um erro muito pequeno pelo próprio Lando Norris, mas ele focado no Russell, que estava atrás do Lando Norris, manter aquela diferença ali de menos de 1 segundo, mas não tão menos para não ser atacado pelo próprio Norris. Então realmente foi uma ideia de gênio, uma execução perfeita e foi ideia dele mesmo, porque como a gente pode ver aqui nessa comunicação de rádio, nem a equipe pensou nisso. E ele fez isso até literalmente a última volta, que foi mais impressionante, porque quando faltava ali 1 ou 2 voltas, eu falei, será que agora ele vai tentar abrir do Norris para abrir uma distância assim? Não, ele falou assim, tá funcionando desse jeito, é mais arriscado, mas vou assim até acabar, e foi assim que ele ganhou. E como é que você viu quando o Leclerc estava atrás dele? Porque o Leclerc também falava no rádio, tipo, olha, acelera aí. Você tem que ir para frente, mas ao mesmo tempo o Leclerc estava fazendo a função de segundo piloto para segurar a galera que estava atrás. Isso, o Leclerc, na verdade, no começo da corrida, né, ele estava atrás do Sainz, num primeiro momento mais próximo do que aparentemente eles tinham combinado. E o que o Leclerc falava é o seguinte, pessoal, o Sainz precisa acelerar porque o pessoal está me atacando. Então, por favor, acelere. Exato. Então, realmente, essa estratégia, o que a Ferrari errou de estratégia nos últimos 2, 3 anos... O Sainz acertou. O Sainz... Não, no começo vou dar um pouco de crédito para a Ferrari também. A Ferrari acertou muito, né? Obviamente acertou, ao mesmo tempo sacrificou muito a corrida do Leclerc, mas eu acho que para uma equipe como a Ferrari, que desde o Grande Prêmio da Áustria do ano passado não ganhava uma corrida, realmente era o momento de tentar ter uma vitória de alguma maneira. Obviamente, sem tirar o mérito da Ferrari, aproveitou um momento difícil, o primeiro momento difícil da Red Bull nos últimos, 2 anos. Então, realmente fez o melhor proveito dessa situação. Mas, de novo, mesmo com o problema da Red Bull, o que a Ferrari fez e que principalmente o Carlos Sainz fez, realmente é de se bater palma.